que acontece? Hoje eu vou voltar a falar sobre duas pessoas muito importantes. Na verdade, são dois professores que eu tenho muita admiração por eles. Eu já falei deles aqui, se eu não me engano, num vídeo bem antigo. Por incrível que pareça, né? Tem mais de 6 meses o canal, então falei muitas coisas aqui no canal. É incrível, né? E vou falar sobre o professor Ricardo Felício, sobre Thiago Maia. Muito obrigado, Pipe. E sobre o Thiago Maia, Ricardo Felício e Thiago Maia. Eu estou fazendo uma gravação simultânea com a tela do meu celular, né? Que minha filha está me ajudando na gravação e eu posso ficar com o celular na mão e eu vou fazer a gravação das telas. Então eu estou aqui no perfil do Thiago Maia, o professor Thiago Maia. Eu estava, mas agora tomei uma trollada aqui do meu celular, que é esse cara legal aqui, ó, esse cara de cabelinho branquinho aqui. O professor Thiago Maia, ele é físico e ele saca de muita coisa. Inclusive ele fala muito sobre o aquecimento global, o ecoterrorismo. Você pode ver que ele tem no canal dele uma infinidade de vídeos sobre isso. Deixa eu ver. NASA atingir asteroide. Ele fala várias coisas interessantes. E aqui tem refutando o globo. Não, isso aqui foi um debate de terraplanista que ele estava falando sobre. Não, isso aqui não, isso aqui é outra coisa. Refutando a Globo. Esse é outro vídeo. Que ele fala, nível do mar está subindo. Foi um vídeo excelente que ele fez. Tem outro aqui, ó, terrorismo climático, desmatamento, chuvas e aquecimento global, com o professor Mulion. Outro professor muito bom, o professor Mulion. Um senhor mais antigo que eles ainda, que eles são bem novos, né? O professor Mulion, ele é um senhor, já é um coroa, que fala muito sobre o aquecimento global e o cara é rodado demais. Você que acompanha aqui meus vídeos, eu aconselho vocês a procurarem se informarem sobre isso, porque vem anos, a mentira do aquecimento global, ela vem de anos já, desde a época que eu era criança. Aí vem falando várias coisas, o Ártico não está perdendo gelo, o professor Ricardo Felício já falou sobre isso. O que mais aqui? Ele fez uma série, chuvas e aquecimento global. Ele vem falando várias vezes sobre isso. Eles falaram sobre carvão também, usinas termonucleares, usinas nucleares. Eles falaram várias coisas sobre isso. Por quê? Porque a turma mente, né? Porque a turma prega desinformação. O Ricardo Felício, né, esse carinha aqui também, professor excelente. Quer ver? Deixa eu ver nos vídeos dele aqui. Conferência Meteorológica. Oitava Conferência Nacional de Tempo Meteorológico Tropical. IPCC, 30 anos. E a prova que o homem muda o clima? É uma pergunta, né? Ele fala sobre a sala de aula tem partido. Tem várias coisas. Ele fala também, na época teve o Jair Bolsonaro, nosso novo presidente. Bom, o Thiago Maia e o Ricardo Felício são dois monstros, juntamente com o Mulion. Eu recebi aqui até um alerta do vídeo dele aqui, ó. Novo estado de matéria encontrado em estados físicos de matéria. Ou seja, são outro vídeo sobre física que ele está falando aqui. Então, gente, tô enrolando aqui, o vídeo vai ficar um pouco grande, mas o interessante, eu queria que vocês se pudessem acompanhar até o final, é o seguinte: há alguns anos atrás, a galera falava para vocês que haveria o resfriamento global. Aí eles têm uma capa antiga aqui
que diz assim: How to Survive the Coming Ice Age. A tradução acho que é como sobreviver à nova idade do gelo, nova era glacial. Estou traduzido mais ou menos pelo que eu entendo em inglês. Depois vocês podem verificar a tradução. The Big Freeze, né? O grande congelamento, o grande resfriamento. Então assim, meu inglês não é lá essas coisas. O que mais? E né, nessa bolinha que essa turma vive aí, após olha que legal. Depois disso, 20, 30, 40 anos atrás, né, quase, os caras começaram a proclamar outra catástrofe, né? O aquecimento global. Primeiro eles venderam para o mundo a ideia do resfriamento. Como eles viram que não ia colar porque o mundo não estava resfriando, o que eles fizeram? Tá aquecendo. Aí eles começaram a vender a ideia do aquecimento global. Essa aqui é uma ilustração que vocês vão ver aí, né? A galera o cara tacando fogo na terra com isqueiro. Aí vem, né, aquela imagem apelativa das fábricas jogando dióxido de carbono, monóxido de carbono na atmosfera. Então, o aquecimento global, cara, é uma penca de desinformação muito grande. Aí eles botam muita ilustração, eles colocam muitas coisas. Refugee climate. Não sei o que significa refugee. Depois eu pesquiso. Fluid. Antes da inundação. É muita apelação. O que acontece? Aí você tem isso, tinha o resfriamento global e a turma começou a criar o aquecimento global, né? Fizeram durante alguns anos estardalhaços para dizer que a Terra estava aquecendo. E eu descobri uma matéria de um cara. Como assim, gente? Não foi isso que eu abri. Doidão. Aqui, ó. Eu descobri a matéria de um cara que ele era defensor. Ele passou de defensor do aquecimento parou de defender o aquecimento porque ele descobriu que aquilo tudo era uma balela. Aí diz aqui, ó, nessa tal de epochtimes.com.br: defensor do aquecimento global muda de opinião após cuidadoso estudo. Não. Apenas 3 meses atrás eu era um firme defensor da ideia do aquecimento global. Pausa para beber água, falo demais, com a canequinha que lembra minha sobrinha, peixinho, o bebezinho do Titi. Defensor da ideia do aquecimento global causado pela atividade humana. Afinal, isso fazia todo sentido para mim. A queima de combustíveis fósseis produzia dióxido de carbono, criando um efeito estufa que aqueceria o planeta Terra. Muitos dos principais cientistas do clima do mundo afirmariam isso. Afirmaram, né? E eu acreditava que eles não podiam estar todos errados. Então, o inverno canadense aconteceu. As temperaturas caíram para abaixo de 27 graus no mês de novembro, algo que eu nunca tinha visto antes. Toda a América do Norte foi capturada nesse clima congelante. Isso ocorreu na Índia também, onde as temperaturas baixas em dezembro em muitas partes do país quebraram recorde de 17 anos. Estatisticamente, uma intempérie significa muito pouco. Então eu verifiquei os registros históricos de temperaturas
de temperatura globais, está faltando coisa aqui, tá? Históricos de temperaturas globais pelas 2 últimas décadas no website da NASA. Para minha surpresa, descobri que a temperatura global nos últimos 17 anos não mostrava tendência de aquecimento significativo. Na verdade, a temperatura global em 2012 foi menor do que a de 2002. Essa tendência, que se estende ao longo de 17 anos, não poderia ser descartada como um único evento climático. Os cientistas do clima, no painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, da qual o professor Ricardo sempre chacoteia, né? Ele fica zoando, patrocinado pela ONU, óbvio, estão cientes dessa tendência que frequentemente eles chamam de uma pausa no hiato, no aumento da temperatura global. Eles não perdem, eles não se dão por vencidos. Alguns tentaram explicá-lo, dizendo que o excesso de calor está sendo absorvido pelos oceanos e que as temperaturas subirão novamente. Alguns apontam para o nível do oceano como um indicador do aquecimento global. No entanto, os níveis do mar têm aumentado gradualmente por pelo menos 100 anos, muito antes de atividades humanas produzirem quantidades significativas de gases de efeito estufa. Ou seja, o que eles falam, vou voltar aqui, alguns apontam para o aumento do nível do oceano como um indicador do aquecimento global. Eu acho que é no nível de calor do oceano. No entanto, os níveis do mar têm aumentado gradualmente por pelo menos 100 anos, muito antes da atividade humana produzir quantidade significativa de gases de efeito estufa. Alguns cientistas avançaram a teoria de que os ciclos climáticos naturais podem ter obscurecido os efeitos do aquecimento global provocado pelo homem. Eles apontam em direção a um ciclo de 30 anos em correntes oceânicas como a causa. Tudo o que isso realmente significa é que talvez os ciclos climáticos naturais desempenhem um papel mais importante do que no aquecimento ou resfriamento global do que foi antecipado pelos cientistas. Ou seja, aquilo que o professor Ricardo Felício diz sobre ciclos, né? Ciclos do aquecimento do Sol e do resfriamento do Sol. Inclusive o professor Ricardo falou num vídeo junto com o professor Tiago, que o Sol estava entrando nos 30 anos mais frios. Ele ia se resfriar durante 30 anos. Ou seja, quebrando aí essa historinha do aquecimento global. Como os cientistas sabem que o aquecimento global está ocorrendo? Ele faz uma pergunta aqui. Eles baseiam as suas previsões em modelos de computador. E o professor Ricardo fala isso aqui, que simula os efeitos dos gases de efeito estufa, forçando a temperatura global. Estes modelos foram desenvolvidos cerca de 20 anos atrás, quando a Terra estava numa fase de aquecimento, para aquele momento específico e curto, né? Os resultados dos modelos de computador correspondem aos dados históricos razoavelmente bem, mas isso já não é o caso desde então. Um estudo recente realizado por cientistas canadenses oferece algumas pistas sobre o que está ocorrendo hoje. Foi publicado na revista Nature Climate Change em setembro de 2013, intitulado Aquecimento Global nos últimos 20 anos. Foi sobreestimado. O estudo examinou 117 simulações de computador de 37 modelos diferentes de mudanças climáticas no projeto comparativo de modelos. Constatou-se que nos últimos 20 anos os modelos de computadores superestimaram o aquecimento global em 50%. Nos últimos 15 anos o estudo observou que a tendência de temperatura global variou entre 0,05 para mais e 0,08 graus para menos por década, não significativamente diferente de zero, apontando para um hiato no aquecimento global. Na melhor das hipóteses, o aumento real da temperatura, se é que houve algum, foi 4 vezes menor do que os modelos de computadores previam. Cientistas frequentemente usam o termo mudança climática em vez de aquecimento global, mas a mudança de terminologia simplesmente confunde as questões.
A mudança climática... Ih, acabou minha luzinha aqui. Bota aqui, Brand, pra mim. A mudança climática é mais difícil de quantificar do que o aquecimento global. Pausa aí. O que acontece? Eles, para poder sustentar a fraude do aquecimento global, eles começaram a mudar o termo de aquecimento global para mudanças climáticas. Por quê? Né? Porque eles já não tinham mais respaldo para falar sobre o aquecimento. Né? Era uma fraude. Então, para poder... eu e o professor Ricardo Felício fala sobre isso. Estou citando muito ele porque foi um dos que eu mais ouvi sobre esse problema aí. Então, eles mudaram a terminologia, mudaram como chamavam, né, o problema do aquecimento, para que houvesse para disfarçar, né, porque aquecimento global não está tão quente assim, não está aquecendo tanto, então vamos mudar para mudanças climáticas, que englobam outras coisas também, não só o aquecimento global, como a mudança no nível do, né, no nível do mar, a mudança do aquecimento, gente, como é que é o nome, gente, da temperatura do mar, muita coisa, gente. Cabeça, a temperatura do mar. Então, assim, eles, para poder englobar mais coisas, para poder continuar enganando o povo, iludindo o povo. Aí eu vou continuar aqui, ó. A mudança climática é mais difícil de quantificar, tá vendo? Do que o aquecimento global, tornando mais difícil a relação de causa e efeito, né? Se houver um furacão nas Filipinas, como podemos provar ou refutar se ele está relacionado à emissão de gases de efeito estufa, né? Se o furacão Sandy ataca, existe uma ligação com os gases de efeito estufa, ele está perguntando. Por outro lado, é mais fácil quantificar o aquecimento ou resfriamento global. Tudo o que precisamos observar é a temperatura média da superfície do solo ou do mar durante o período de tempo. É relativamente fácil comparar isto com os níveis observados de dióxido de carbono na atmosfera para ver se há alguma correlação. Independentemente de saber se o planeta está aquecendo ou resfriando, temos de reduzir a poluição do ar e da superfície. A poluição do ar está causando graves problemas de saúde em muitas partes do mundo, incluindo países da Índia e China. A poluição da superfície é ainda pior, já que os poluentes podem permanecer no solo por décadas, se infiltrando no sistema de água. Acima de tudo, precisamos desenvolver fontes de energia mais limpa. Isso aqui, ele terminou aqui. Niraj Chandra, engenheiro e autor do livro sobre energia renovável. Por isso que ele botou: acima de tudo, precisamos desenvolver fontes de energia limpas que causem menos danos à terra em que vivemos. Bom, ele está quase liberto do problema aí que passam para a gente sobre a poluição. O que acontece? Se vocês pegarem os vídeos lá do professor Tiago, do professor Ricardo, do professor Mulion, eles vão dizer para vocês que o CO2, né, o dióxido de carbono, né, ele é ele não é em si um poluente. Ele age até como adubo, né? Então ele tem a função de adubar também a terra. A questão são várias questões, gente. Se você pegar os vídeos deles, vocês vão ter informações preciosíssimas. Eles falam sobre tudo isso, inclusive sobre como utilizar esses para ajudar na fertilização da terra. Vai falar sobre os degelos que tem na Antártida e
o ciclo de congelamento novamente, né, que ele digela e congela. É muito interessante. Então eu indico para vocês o canal deles, do Ricardo Felício, o professor Ricardo sempre está fazendo live com o professor Tiago, então tem mais conteúdo do Tiago do que no próprio Ricardo Felício. Mas de qualquer forma eu indico vocês assinarem o canal, né? Se vocês gostaram da informação aqui, pelo menos estou tentando trazer vídeo com mais conteúdo, com mais com fontes para vocês saberem. E se liguem, essa história de aquecimento global, isso é balela. Isso, quando você começar a ouvir essa palavra sustentabilidade, saiba que isso não é, tem um pano de fundo aí, que ele fala que é para preservar a natureza, mas no fundo muita gente está ganhando muito dinheiro com isso. Se você pegar sobre a energia solar, a energia eólica, se você pegar sobre tudo isso, você vai ver que em alguns casos não é 100% rentável, né? Que a própria energia hídrica, né? Das hidrelétricas, né? A energia de termonuclear, a energia nuclear, elas acabam sendo melhores e mais baratas até. E tendo até em alguns momentos menos impacto. Procura lá a informação que você vai ver, né? Não fique só no que eu estou dizendo. Mas esse vídeo é mais para falar sobre isso. O vídeo ficou grande, mas eu espero que você consiga aí me aturar, ver a informação, pesquisar mais sobre o assunto, porque é bem legal sair do engano. Peço aí que se inscreva no canal, você caiu de paraquedas aqui, bem-vindo. Ative o sininho, se inscreva no canal, ative o sininho, que senão não dá para fazer sequência. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like aí e compartilhe o canal, ajude o canal a crescer, né? Nos ajude aí e quem sabe mais pra frente a gente não cria lives aí, bota a gente para conversar com a gente. Vamos gerando o canal, vamos tentar fazer um canal diferente. Fiquem todos com Deus, gente. Beijo no coração e fui.